Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe aquela pilha de cadernos cheia de anotação, tudo grifado? Mas aí, na hora de lembrar, parece que, sei lá, não ficou quase nada. A gente anota, se esforça, mas a informação some. É frustrante, né? Essa busca pelo jeito certo de anotar para aprender de verdade. E é bem aí que a gente vai fuçar hoje. Para ajudar a gente, demos uma olhada em uns materiais bem legais. Uns trechos sobre mapas mentais, sabe? E um guia mais completo sobre métodos de anotação. Vamos chamar de Guia de Métodos. A nossa ideia aqui, olha, não é achar o método perfeito, sabe? Aquele único que funciona para tudo. Isso, a gente vai ver, talvez nem exista. O lance é mais entender a lógica, sabe? Das diferentes técnicas. E como a gente pode montar nossa própria caixinha de ferramentas, adaptando para o que a gente precisa, para o tipo de coisa que está estudando. Ok, vamos começar a abrir isso. É isso aí. Essa ideia de bala de prata para anotar, ela é tentadora, claro, mas não é bem assim que funciona, né? O que dá certo para um pode não dar para outro, e o que funciona para matemática, sei lá, pode ser péssima para história. A chave está na combinação, sabe? E na nossa flexibilidade. Vamos explorar as opções para a galera poder escolher melhor. Então, a primeira coisa que o material traz, que para mim foi até um alívio, é isso. Qual o melhor método? A resposta é: depende. Confesso que tira um peso, né? Saber que não é só culpa nossa se a gente não achou o método. Mas depende do que exatamente? Quais são essas variáveis? Olha, o guia lista várias coisas importantes. Primeiro, as preferências de cada um, né? Tem gente que é super visual, outros preferem listas, outros precisam escrever mesmo frases completas para a coisa fazer sentido. Depois, o tipo de conteúdo. É algo descritivo, tipo um relato, ou é para comparar coisas? Um processo com passo a passo ou um monte de ideia complexa, tudo conectado? Cada tipo pede uma estrutura diferente de anotação, sabe? E tem mais. A densidade da informação também conta muito. É aquele texto denso, cheio de detalhe em cada linha? Ou é mais conceitual, mais espaçado? E o objetivo? É para dar uma revisada rápida antes da prova ou para entender fundo mesmo para longo prazo? Ah, e as coisas práticas, né? Quanto tempo a gente tem? Já manja de algum método ou vai ter que aprender um novo com curva de aprendizado e tudo? Tá numa aula ao vivo, que o ritmo não é o seu, ou estudando sozinho no seu tempo? E claro, os recursos. Vai no digital ou no bom e velho papel e caneta? Nossa, é bastante coisa para pensar. Fica claro que não dá para escolher um método do nada. E aqui eu acho que fica realmente interessante como que esses fatores todos, como eles se encaixam na prática, por exemplo, o tipo de conteúdo e a densidade. Como isso deveria guiar a escolha do método. Acho que agora a coisa fica mais palpável, né? Exato. O material dá umas dicas bem práticas para isso. Se o conteúdo é mais descritivo, sabe, contando uma história, explicando fatos, a anotação linear, aquela mais tradicional mesmo, pode funcionar. Ou então tópicos, um embaixo do outro, tipo lista. Agora, se a ideia é comparar, sei lá, duas teorias, prós e contras, aí, olha, uma tabela é muito boa, fica tudo organizado lado a lado, visualmente ajuda demais. Mapas mentais também podem servir para isso, com um galho para cada lado da comparação. Para entender processos, tipo as fases da fotossíntese ou como um programa de computador funciona. Um fluxograma é imbatível, mostra a sequência, as decisões, é bem visual. E quando a gente encara aquelas ideias mais cabeludas, sabe, cheias de conexões, tipo filosofia, sistemas complexos, aí os mapas mentais ou conceituais são ótimos, porque eles mostram essa rede de links, a hierarquia, a anotação meio que espelha o pensamento. Faz muito sentido. Usar o formato para organizar o conteúdo. Lembro uma vez que tentei anotar as diferenças de duas filosofias, linearmente. Virou uma bagunça. Uma tabela teria, nossa, poupado um tempão. Mas e a densidade? Quando a gente pega aquele capítulo de livro que parece um tijolo de informação. O que fazer? Ah, os materiais densos. Um desafio clássico, né? Nesses casos, os mapas mentais, eles realmente se destacam.
O que eu acho fascinante neles é como essa estrutura radial e hierárquica consegue pegar algo complexo e quebrar em partes menores, sabe? Você pega o conceito central e vai abrindo em subitens, mostrando as conexões. Isso ajuda a entender na hora e para revisar depois é muito mais rápido do que reler aquele monte de texto denso. É visual. Além dos mapas, as tabelas são boas para organizar dados específicos nesse mar de informação. Tópicos, embora mais simples, podem ser rápidos para listar fatos. Fluxogramas ajudam se tiver algum processo ali no meio. E uma técnica que às vezes a gente esquece são as fichas, os flashcards. Ótimos para quebrar um volume grande em pedacinhos, para memorizar e revisar de forma espaçada. Entendi. Temos um arsenal aí para os conteúdos mais pesados. E o contrário. Quando a informação é mais leve? Mais espaçada. Parece mais fácil, né? Mas talvez tenha um jeito de otimizar também. Sim, a escolha ainda faz diferença. Com baixa densidade, a anotação linear pode ser mais rica, sabe? Dá para anotar não só o ponto principal, mas detalhes, reflexões suas. Resumos narrativos também funcionam bem. Reescrever com as suas palavras, conectar as ideias. Garante que você entendeu a lógica. Diagramas simples, esquemas visuais, ajudam a estruturar os conceitos importantes. E até uns desenhos rápidos, sabe? Uns gráficos simples podem deixar a informação mais fácil de lembrar. A ideia é sempre essa: escolher a ferramenta certa para o trabalho, não importa a densidade. Essa conversa toda sobre ferramenta e formato leva a um ponto mais fundo, né? Que o material também aborda. A filosofia por trás do ato de anotar. Muitas vezes a gente faz meio no automático, achando que anotar é só... Transcrever. Guardar para ver depois. Mas o material critica um pouco essa ideia de ficar criando um novo material, sabe? Aquele resumo perfeito. Que às vezes viram um fim em si mesmo. Quem nunca fez resumo do resumo, né? Exatamente. E essa crítica abre espaço para uma ideia que o material chama de aprenda, não crie. É um pouco provocativo, né? A ideia é ver as anotações mais como rascunhos, ferramentas temporárias para construir o entendimento enquanto a gente estuda. Servem para organizar, conectar, traduzir para a nossa linguagem. Mas, segundo essa linha, o foco tem que ser internalizar, sabe? Não produzir um caderno lindo. O rascunho cumpriu a função ali no processo. Poderia até jogar fora depois. O que importa é o que fica na cabeça. Nossa! É uma ideia forte, quase radical. Focar só no aprendizado interno. Mas o próprio material pondera, né? Levanta a questão. E a revisão espaçada. A gente sabe que revisar de tempos em tempos é crucial para a memória de longo prazo. Se a gente joga fora as anotações, como revisa sem ter que reler tudo do zero toda vez? Parece que cada revisão vira um retrabalo gigante. Meio inviável, talvez. É a grande tensão aí, né? E isso leva a outro ponto. Alguém pode dizer, ok, jogo fora o rascunho, mas deixo o livro todo grifado. O risco aí é cair na tal da falsa ilusão de competência. Reler o que está grifado é fácil, né? A informação está ali e você reconhece. Dá aquela sensação de, eu sei isso. Mas muitas vezes é só reconhecimento passivo. Não quer dizer que você consegue puxar a informação da memória sem a ajuda do texto. São coisas diferentes. Então, grifar seria quase como uma colinha visual que engana a gente sobre o quanto a gente sabe. Entendi. Então, se a meta não é criar o resumo perfeito para guardar e só grifar é perigoso, qual seria o meio termo? Como criar anotações que ajudam a aprender e a revisar de verdade? A solução que o material sugere é criar anotações que funcionem como pistas de memória. A ideia não é copiar toda a informação, mas criar gatilhos curtos, sabe? Que forcem o nosso cérebro a fazer o esforço de buscar o resto. É um material de apoio para recuperação ativa, não para releitura passiva. O foco muda. Em vez de transcrever, a gente traduz, sintetiza na nossa linguagem, cria um mapa pessoal para o conhecimento. E o guia dá umas estratégias bem concretas para isso. Uma que eu acho muito poderosa é a de perguntas e respostas. Em vez de anotar o fato, tipo, a capital do Brasil é Brasília, você transforma numa pergunta. Qual a capital do Brasil?
e anota a resposta curta embaixo, ou no verso. Na hora de revisar, você só lê a pergunta e tenta responder antes de olhar. É esse esforço de tentar lembrar que fixa o negócio. Os mapas mentais também servem muito bem para isso. A estrutura visual, com o centro e os galhos, funciona como um esqueleto. Você olha uma palavra-chave num galho e tenta lembrar tudo o que está ligado a ela. Não precisa ser lindo, sabe? Mas funcional. Um mapa para guiar sua memória. E uma terceira forma são os tópicos-chave ou palavras-chave. Basicamente, listar os termos essenciais, estudando separação de poderes, por exemplo. 1. Montesquieu. 2. Funções. Legislativa, executiva, judiciária. 3. Freios e contrapesos. Cada item vira uma pista. Você lê freios e contrapesos e o desafio é: explica aí o que é isso, dá exemplo, usando só a memória. Isso muda totalmente o jogo da revisão. Deixa de ser um negócio passivo, de só reconhecer, e vira um teste ativo da memória. Exige esforço, né? E é nesse esforço que a gente aprende de verdade. E o ponto-chave é esse: tentar lembrar primeiro. Só depois olhar a resposta ou o material original para checar e corrigir o que faltou. É isso. Exatamente isso. O erro ou o esquecimento ali na hora não é fracasso, é diagnóstico. Mostra direitinho que ainda não está firme. Consultar a resposta depois serve para preencher aquela lacuna específica. O estudo fica muito mais direcionado, eficiente. É o oposto de só reler tudo sem saber direito o que você já sabe e o que não sabe. E para amarrar isso tudo, o material traz uma estratégia bem interessante: a aprendizagem em camadas. Se a gente pensar bem, ninguém aprende um assunto super complexo de uma vez só, né? A profundidade, a solidez do conhecimento, a gente constrói aos poucos, camada por camada. Como funciona essa ideia de camadas na prática, usando essas anotações focadas em recuperação? Parece um jeito mais realista de encarar o aprendizado sem aquela pressão de ter que saber tudo de primeira. O processo começa criando uma primeira camada de anotações, focada nos conceitos mais gerais, na estrutura básica, usando, por exemplo, perguntas-chave sobre os pilares do tema. O objetivo ali não é acertar tudo, mas entender o esqueleto, as ideias principais, como elas se ligam de forma geral. É normal errar e esquecer bastante nessa fase. As camadas subsequentes vêm nas revisões. Quando você tenta responder aquelas perguntas da primeira camada, os erros e esquecimentos aparecem, são esses os pontos que precisam de reforço. Então, na próxima revisão, o foco é justamente nessas lacunas. Talvez precise voltar no material original para entender melhor um detalhe ou refinar a resposta de uma pergunta. Cada revisão vai adicionando uma nova camada de detalhe, de conexão, de profundidade, sempre guiada pelas dificuldades que você encontrou antes. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente lida com o erro no estudo, né? Em vez de ter medo, a gente devia usar o erro como guia. Os erros na hora de tentar recuperar a informação mostram exatamente onde a gente está fraco. A aprendizagem em camadas usa esses erros de forma estratégica para direcionar o esforço. Aí a revisão deixa de ser só reler tudo de novo e vira um processo mais cirúrgico de fortalecer os pontos fracos. Gosto muito disso. Usar os tropeços como mapa para o próximo passo. Faz o processo parecer menos assustador, né? E mais um ciclo contínuo. Testa, vê onde errou, reforça. E o material lembra que mesmo quando a gente acha que já sabe tudo, tem que revisitar essas perguntas-chave de vez em quando, né? O esquecimento não para. Ele só fica mais lento conforme a memória fortalece. As revisões ficam mais espaçadas, mas não somem. Exatamente. A tal da curva do esquecimento não perdoa. A revisão periódica, mesmo do que parece dominado, é o que garante que o conhecimento fique lá a longo prazo. A diferença é que, com o tempo, essas revisões ficam mais rápidas, exigem menos esforço, mas continuam sendo necessárias. Excelente! Acho que conseguimos passar bem pelos pontos principais. Se a gente fosse resumir a essência, acho que seria: primeiro, largar essa busca pelo método único e abraçar a flexibilidade. Adaptar a anotação ao contexto, o que, por quê, como a gente está estudando. E segundo, que talvez seja a virada de chave maior, mudar o foco. Anotar não só para registrar e guardar, mas para processar e aprender.
criando essas pistas de memória que forçam a gente a recuperar ativamente depois. Perfeito. A mensagem central é essa mudança para uma postura mais ativa, sabe? Anotar para entender, para conectar, para traduzir com as nossas palavras. E usar essas notas não como um arquivo morto, mas como um trampolim para testar a memória, fortalecer as conexões no cérebro pelo esforço de recuperar e construir o conhecimento em camadas, usando os erros como bússola. O estudo e a revisão viram processos dinâmicos, não passivos. E com essa ideia de dinamismo, de experimentar, fica uma provocação final para o pessoal que está ouvindo. Pensando nessas abordagens todas, e principalmente nessa filosofia de anotar para aprender ativamente, que pequeno experimento daria para fazer na próxima sessão de estudo? Sei lá, talvez tentar transformar os pontos de um parágrafo em perguntas, ou esboçar um mapinha mental para aquele conceito que sempre enrola. Qual seria um primeiro passinho, pequeno mesmo, para testar essa recuperação mais ativa? Talvez justo naquele conteúdo que sempre dá mais trabalho. Fica aí o convite para a autoexploração.